Diga aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Zero e este é... Eu sou o Adriano, agradecendo aí o Zero aí também pela participação aí, por ter me convidado para participar do Tabula Rasa. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do HQs e Mangás, dessa vez trazendo dois mangás muito irados. Bom, falar especificamente do Mega Man Mega Mix, que tem também o Giga Mix, e Eden, que está sendo lançado no Brasil. Muito bom! Opa, cabeça para baixo. Não. Está sendo lançado no Brasil. E tá certo. Tá certo, pô. Também serve esse aqui também. Saca ali. E qual é o que você trouxe aí? Cara, eu vim apresentar essas duas, essa belezinha aqui, né, que teve essas duas edições, que é Liberdade, e a autoria do Frank Miller e Dave Gibbons. E vamos começar já. Começa aí. Falou. Bem, galera, primeiramente quero agradecer ao Zero por estar mais uma vez participando aí da Tabula Rasa, tá falando sobre quadrinhos e mangás. É uma oportunidade muito, eu gosto muito do programa. E aí, assim, pegando um pouco o fio da meada do nosso primeiro projeto piloto de quadrinhos e mangá, da última vez a gente falou sobre a Avenida Drops e Gigantomachia, né? Isso. E a Avenida Drops eu tinha falado assim, que era um trabalho do Will Eisner, é um trabalho do Will Eisner, e de certa forma eu quero falar sobre esse outro trabalho aqui, que é um trabalho que é pouco conhecido do pessoal que curte quadrinhos e que também tem pouco destaque aqui no Brasil. Pouco conhecido, tanto aqui no Brasil, é muito pouco conhecido e teve pouco destaque, e que eu acho que vale a pena a gente se debruçar um pouco sobre essa obra. A obra foi escrita por ninguém mais ninguém menos que um cara que de certa forma se influenciou pelo Will Eisner, foi amigo do Will Eisner, chegou até a escrever um livro de perguntas e respostas com o Will Eisner, que eu não estou lembrado no momento, mas o livro foi publicado aqui no Brasil, tem uma tradução horrível, não recomendo, falo mesmo. E que foi o Frank Miller, né? Frank Miller e o Dave Gibbons trabalharam nisso aqui. E assim, antes de falar da obra, que eu não quero falar de uma forma muito pormenorizada sobre a obra, porque eu não quero dar um spoiler de certa forma, eu antes vou falar rapidamente quem são os autores dessa obra. Né, que é o escritor e co-criador junto com Gibbons, é o Frank Miller, né? Para quem não conhece Frank Miller é considerado um dos grandes baluartes dos quadrinhos modernos, né? Da década do final da década de 80 para o começo de 90, ele é considerado hoje como um dos integrantes da trindade dos grandes quadrinhos da década de 90. Dentre eles aí, da trindade, temos o Alan Moore, o Neil Gaiman e ele. O Frank Miller tem dentro do seu currículo um histórico enorme de obras que foram adaptadas para o cinema. Temos aí o Wolverine, Sin City, temos 300 de Esparta, temos também, deixa eu ver, a Queda de Murdoch, Demolidor, a Queda de Murdoch, que também influenciou a série de TV da Netflix. Dizem também que a Electra Assassina está para ser adaptada também pela Netflix, eu não sei, que é uma outra obra dele. Temos aí também, além disso tudo, Cavaleiro das Trevas, que de certa forma também influenciou o Nolan a trabalhar nesses últimos filmes com o Bale. E são obras fantásticas que foram adaptadas para o cinema e que nos quadrinhos têm um grande renome. Inclusive dizem que o Miller foi o cara que resgatou aquele ar sombrio e noir dos quadrinhos com a obra Batman Cavaleiro das Trevas. Depois de Batman Cavaleiro das Trevas, uma outra grande obra dele, que é muito bem falada, que também inspirou e influenciou a adaptação cinematográfica, foi Batman 1. Né? Então, o cara tem um currículo enorme, um histórico enorme, já ganhou vários prêmios, teve aqui recentemente na Comic Con Experience no Brasil, né? E atualmente o trabalho dele até tem ganhado pouco destaque porque dizem que ele está um pouco capenga, tá meio velhinho. Eu particularmente assim, hoje eu não acho o trabalho dele da grande coisa. Uma última obra que ele fez que pra mim foi muito ruim foi Holy Terror, o Terror Sagrado, né? E ele atualmente está trabalhando em Cavaleiro das Trevas 3 com alguns outros dinossauros do meio dos quadrinhos que dizem que vão fazer com que a obra seja algo bom. Primeiramente eu quero falar que é o seguinte, essa obra foi muito pouco dado destaque a ela. Eu particularmente fico até surpreso porque que alguns outros caras falam um pouco dessa obra, sendo que para mim eu considero ela uma das melhores depois de Batman Cavaleiro das Trevas. Foi escrito junto com Dave Gibbons, né, que também desenhou. Para quem não conhece, Dave Gibbons é o co-criador de Watchmen, junto com o Alan Moore. E o último trabalho dele recente, esse cara é muito bom, o último trabalho dele recente foi Kingsman, Serviço Secreto, em parceria com o Mark Millar e com o Matthew Vaughn, que foi o diretor de X-Men Primeira Classe. Mark Millar, para quem não conhece, é o criador de Marvel Guerra Civil, que está sendo adaptado para o cinema, de Wanted, o Procurado, que virou filme também, de Kick-Ass, que virou filme, e tem outras obras aí de renome. É um dos grandes escritores do ano 2000, tá? Então,
Rapidinho, falando do que se trata a obra, né? Essa obra, ela era muito boa. Ela inicialmente foi publicada em 1990, começou a ser escrita em 88, foi finalizada e publicada em 1990. E em 91 ganhou o prêmio Eisner, né, conhecido como Oscar dos Quadrinhos, como a melhor série limitada. Melhor série que teve uma finalização rápida. Tanto que a obra completa é só isso aqui. Essa versão aqui é porque tem extra, então é um pouco mais extensa. Então ela foi publicada inicialmente em 1991 aqui no Brasil pela Editora Globo, em 3 partes, se não me engano. Depois veio esse encadernado completo, né? E já em 2006 tivemos esse outro encadernado especial pela Editora Mitos. Né? Fica a dica aí, Mitos, ou quem tiver os direitos de publicação disso, não publiquem, pelo amor de Deus, que isso é melhor do que até Ronin. Olha que eu digo mesmo, cara. Então o que acontece? É uma obra muito boa, em que ela narra o seguinte, ela narra a figura da sua protagonista, que se chama Martha Washington, que é uma figura que nasceu em um gueto, que se passa, a história toda se passa do início de 1995 até o ano de 2012, e a história começa com a Martha Washington supostamente narrando o nascimento dela, e que enquanto ela nascia no green, ou na estufa, dependendo da tradução que dão, em um gueto, um gueto criado pelo governo. Isso mesmo, criado pelo governo, que seria uma área habitacional voltada para os pobres. Lembra bastante um filme também chamado Distrito 13, alguma coisa assim. Lembra muito, né, cara? Então o que acontece? Ela narra que nos protestos que estavam havendo contra o governo na época, o pai dela estava no protesto, e na mesma hora o pai dela morreu no dia em que o presidente Hexal foi eleito, né? E esse presidente, a história toda se passa por meio das ações desse presidente Hexal em um governo meio ditatorial, em que os Estados Unidos e a América do Norte passavam por uma fase meio pesada e complicada. Né? Nisso estoura uma guerra suposta em que os Estados Unidos passam por uma mudança drástica sociopolítica, em que fica dividido por reinos, uma coisa, por regiões pesadas e muito loucas, cara. Olha isso aqui. Aí eu posso dizer para vocês que assim, aí tem aqui uma nova nação dividida, né, entre o mapa da América do Norte, aí tem a Nação de Deus, a Wonderland, né, que é o maior complexo de entretenimento do mundo ou da América do Norte, né? Isso é muito louco porque foram confirmados que nisso rolava um monte de chacinas e é muita loucura. E a América Real, o território mexicano, que é onde ficam os ticanos e os descendentes dessa região, a República da Estrela Solidária, né? Que é bem louco, que seriam mais ou menos os puros da América do Norte, a Flórida, a Federação dos Estados da Nova Inglaterra, a ditadura capitalista da Costa Leste, que é composta por uma galera da área do fast food, os dominadores do capital do fast food, e a primeira confederação sexual, que é muito louco, cara, que isso aí tipo são um grupo de nazistas, homossexuais. Nazistas, feministas, querendo erradicar os seus opostos. Isso mesmo, muito louco. Inclusive tem uma personagem aqui que lembra uma figura também que lutou com Batman em Cavaleiro das Trevas. Eu até acho que isso aí foi um spoiler meio loucão. Mas tudo bem. E aí o que acontece? A história narra a vida de Martha Washington, que aí ela nasceu nesse gueto, que achava que teria futuro algum na vida, e aí através de um incentivo de um professor, ela tinha talentos natos, ela tem um potencial incrível, tanto que ela se tornou praticamente uma hacker, uma pirata de computador. Com 12 anos de idade ela tem um potencial para derrubar todo o sistema educacional informatizado da escola, e o professor começa a apoiar ela, e esse professor se tornou um amigo dela. Foi um dos caras que viu um potencial nela dentro do gueto. E aí, sem querer, esse professor acaba sendo morto por um gangster chamado Glacial. E aí, a Martha, num eflúvio rápido e impulsivo, quando viu o professor morto, ela pega o picador de gelo que o Glacial usou para matar o professor e acaba matando o Glacial. E ela acaba ficando traumatizada diante de toda aquela violência toda, cara. A HQ é muito repleta de cenas de violência e de humor pesado. E é interessante que no meio das páginas tem assim, uns comentários em forma de relato, tem como se fosse página de jornal, capa de revista, que a gente não pode mostrar aqui porque é 18 mais. Algumas coisas assim, essa aqui é uma obra para maiores de 18 anos, tá? E assim, é uma obra recheada de humor pesado, crítica, violência, mas é muito boa, te prende do início ao fim, cara. Eu não vou dizer muita coisa sobre a história porque senão eu estaria dando spoilers, e pra mim isso é uma obra fenomenal. Tem muitas críticas sociais, viu? Tem, cara. O que eu tinha pra falar era isso, eu recomendo essa obra fantástica. Para quem não leu, procurem, se vocês encontrarem sempre, peguem isso, porque é muito difícil de achar. Cara, muito bom, já tenho as minhas 2 edições, então, tô de boa. Então é isso aí, muito obrigado, valeu pessoal, fica essa dica. Bom, descendo um pouco do salto dos 18 anos para uma obra um pouco mais infantil, digamos assim, por um certo lado, né? Nós temos aqui um mangá, Mega Man,
Megamix. Não foi lançado no Brasil, foi lançado apenas nos Estados Unidos, além do próprio Japão. E a história desse mangá é muito legal. Antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho sobre esse jogo de Mega Man, que alguns de vocês já podem ter ouvido falar, alguns já devem até ter jogado. Foi um jogo lançado em 87, no Japão, criado por Keiji Inafune. E assim, fez parte das nossas infâncias. Claro, claro. A gente assim, mais ou menos da nossa idade, jogou muito. Demais. E assim, lá no Japão, é claro que isso também tem aqui, mas vou dizer os termos que é usado lá no Japão. Quando você cria um certo conteúdo que fica famoso e tudo mais, alguns fãs querem fazer algo com isso. E aí eles escrevem doujinshis, que são tipo quadrinhos não oficiais, que também são distribuídos de forma não oficial, digamos assim, e que o pessoal lá tem acesso, né? Os fãs têm acesso. E assim, falando um pouco do jogo, Mega Man, lançado originalmente como Rockman, foi um jogo de ação e aventura 2D em que você controlava um robozinho azul, esse rapazol aqui, que ficava andando pro lado enquanto você destruía o robô, enfrentava chefões e tudo mais. E a história basicamente é muito simples, é um gênio da robótica que controla ou cria robôs para tentar dominar o mundo, e você controla um robozinho que foi criado por outro gênio da robótica para combater esse cara que quer dominar o mundo. Bom, a história é contada de forma bem simples nos jogos, e é um tipo de jogo que só nos jogos mais recentes, digamos assim, nos jogos futuros de outras sagas, é que foram, digamos assim, tendo uma maior complexidade na história, né? No início não tinha esse apelo. E foi aí, e é dentro desse contexto que surgem mangás como Mega Man, ou Rockman, Megamix e Gigamix, que é a continuação direta. No caso aqui são 3 volumes desse e 3 volumes desse, uma continuação do outro. E a história basicamente é muito simples. Nós temos um gênio da robótica chamado Dr. Wright, no ocidente chamado Dr. Light, em que ele criou 2 robôs, Rock para ajudar no laboratório e Roll para ajudar nos afazeres de casa. Sim, rock and roll, Keiji Inafune gosta de rock. E assim, em um determinado momento, o Dr. Willy, que é esse gênio, outro gênio da robótica, controla os robôs criados por Dr. Light e quer dominar o mundo com eles. E por opção, para querer combater o crime, Rock pede para o Dr. Light que dê a ele habilidades de um robô de combate. Ele passa por toda uma questão assim, emocional, porque assim, Rock e Roll foram criados com uma tecnologia muito avançada para a época deles, e assim, eles são, digamos, robôs com sentimentos. Então Rock pede para que o Dr. Light transforme ele num robô de combate, e é aí que surge Mega Man, ou Rockman. E é basicamente aí que começa a história do Rockman, tanto do jogo quanto do mangá Megamix. E assim, falando mais do mangá, tipo, o bom é isso, porque o jogo é muito direto, ele é muito cru, você apenas escolhe o desafio que você vai enfrentar, cai na fase e enfrenta. É um jogo antigo, né? Ele era feito meio que para tentar puxar a sua atenção. Então, o que o mangá mostra? Ele implementa, ele mostra uma casa onde ele mora, o lugar onde ele vive, e assim, o desenvolvimento dos personagens, não apenas de Mega Man, de Roll, de Dr. Light, de Dr. Willy. Depois dessa primeira leva de robôs, o Dr. Willy passa a criar seus próprios robôs. E assim, apesar deles não terem o mesmo desenvolvimento emocional que Mega Man, eles interagem com essa característica dele, eles não são necessariamente malignos. Eles dão programação para servir o Dr. Willy, mas não quer dizer que eles sejam máquinas de destruição em massa irracionais. E assim, a história segue esse funcionamento, passando pelos diversos jogos da linha Mega Man, que é a primeira fase, e mostrando esses robôs e mostrando outros gênios da robótica que aparecem, e outros robôs assim que são extremamente inteligentes. E assim, apesar de ser um mangá para o público mais infantil, baseado em um jogo infantil, você vê coisas como perda, tristeza, decisões difíceis. Tem um trecho que surge um clone de Mega Man, e assim, a gente vê o desenvolvimento dele na história, e é bem pesado, sabe? Assim, pega você pelo emocional mesmo. E assim, sobre o mangá, isso é um fator bem interessante, que no final dos mangás, eu vou botar aqui na tela, mas só aqui para mostrar para vocês, aí tem essas pequenas fichas aqui atrás no mangá,
que basicamente, isso tem praticamente todos os mangás, que ele fala o nome dos robôs, o número deles, de qual dos doutores criou eles, aí diz características, armas, habilidades, Massa. bem legal, e em alguns deles tem uma entrevista do Hitoshi Ariga, que é o criador desse mangá, com o Keiji Inafune, que é o criador do Rockman. E é interessante dessa entrevista que, assim, além do fato de ter o lance de você ter um fã que produziu esse conteúdo conversando com o seu ídolo, tem as informações da entrevista que são muito relevantes, né? Que ele fala não apenas sobre o processo de criação de Rockman, como também até das outras fases, da X, da Zero, que são as fases subsequentes. Mas vamos pro próximo? Vamos lá. Esse mangá é uma barbárie. É uma barbárie sem ser barbárie. Da hora. Ai, meu bolso, quero grana. Eden, um mundo infinito. Este mangá, trazendo informações gerais, ele foi lançado em 97 no Japão e em 2003 aqui no Brasil em edições finas que correspondiam a metade de um volume no Japão. Sendo que quando chegou na edição 22, 23 ele foi cancelado porque não estava tendo vendagem. Talvez você entenda o porquê. Ele está sendo relançado agora, começou a ser relançado agora em 2015 em edições duplas correspondentes a 2 volumes japoneses e bimestralmente pela JBC. Em 2003 tinha sido lançado pela Panini. E assim, a história dele, ele começa com um longo flashback contando a história de Anoya Bala e Handa, contando assim, moram numa ilha, eles são adolescentes, moram numa ilha e pensam que são os únicos sobreviventes da humanidade. Por quê? Um vírus misterioso surgiu, aniquilou 20% da população mundial, foi 10%, e ele funciona basicamente cristalizando todos os órgãos do corpo da pessoa, em determinadas partes, e essa cristalização gera, no caso, uma desidratação excessiva e a pessoa acaba morrendo, né? E assim, vários setores do mundo ficaram, assim, digamos, desertos por causa disso. Vários anos se passam e, tipo, 20 anos se passam e nós começamos a história de onde de fato ela começa, que é com Elia ou Elijah, depende da edição que você está lendo. E ele está em algum lugar na América Latina, na América do Sul, com o seu robô guarda-costas, Querubim, que é um robô assassino gigante de 3 metros de altura, sanguinário, sanguinolento, enfim. Só isso, que protege ele. Até que em um determinado momento ele se encontra com um grupo de mercenários chamado Nômade, que tem uma mega super ultra hacker cibernética porque ela trocou todas as partes do corpo, com exceção do cérebro, por partes biônicas. E eles decidem mantê-lo vivo porque ele é ninguém mais, ninguém menos que o filho do maior traficante do mundo, dono de cartéis no mundo inteiro. Tipo, você já pega por aí que o mangá não é coisa simples, E por aí vai, ele começa adolescente, a história mostra a progressão dele, se foca bastante nos personagens, a gente conhece esses personagens do grupo Nômade, a gente conhece um pouco mais dessa super hacker. Descobrimos que existe, logo no início do mangá, nesse flashback, a gente descobre que existe uma mega associação no mundo, que na nossa realidade seria equivalente a uma ONU, sendo que com muito mais poder, que é a Propater. Ela tem tanto poder sociopolítico e econômico que ela é capaz de controlar pequenos países. Ela tem mais poder do que esses governos. E assim, logo no início do mangá a gente descobre que ela toma o controle da ONU. Então assim, ela tem uma influência global. E a Propater é tipo a grande vilã da história toda, tá ligado? E assim, do início da história até o auge dela, você vai se deparar com tecnologia de ponta, biotecnologia, muita violência, prostituição, vício em drogas, tráfico de drogas, realidade de países subdesenvolvidos, dominação social, política e tudo mais. E assim, pra mim, o que torna esse mangá assim mais chocante, porque ele tem muitas cenas chocantes. Bem contemporâneo, de certa forma. Exatamente isso. Ele é tipo Liberdade, assim, ele é contemporâneo, ele é realista, ele puxa os elementos mais crus da nossa realidade, do nosso mundo,
para essa ficção. Tem muita ficção aqui, mas tem muita coisa que você vê no mundo. E outra, Hiroki Endo, que é o cara que desenhou isso aqui, eu não vou dizer que ele é um George Martin da vida, com as Crônicas de Gelo e Fogo, mas ele é realista. Ele não é impiedoso, ele é realista, a verdade é essa. E eu tenho até as minhas dúvidas de que se não foi por isso que foi cancelado. Porque pelo que eu andei lendo, as primeiras edições que foram lançadas em 2003, elas pararam no volume 22, 23, justamente essas aqui que a Adriana está segurando. Que se manifestou. Olha, as edições japonesas, a Panini foi espertinha, né? Lançou em vários volumes, querendo faturar, né? Besta. Aí veio essa edição da JBC que é ótima, né? Lembra um pouco também a Lombata da Salvato, né? Aquela proposta da Salvato que forma uma imagem, né? Então, a Panini foi esperta, a matéria de qualidade menor e essa aqui belíssima e linda. Fabulosa. E não estava vendendo, e assim, parou porque não estava vendendo. E assim, atualmente com essa edição, pelo que eu ouvi do menino lá da livraria, só está sendo lançado em livrarias e não em bancas, como a gente encontrava essas aqui e vários outros mangás. E só está vindo tipo 1, 2 volumes por livraria. E é isso que a gente até estava conversando. Será que não é esse fator realista demais desse mangá que faz com que ele venda pouco? Ele puxa um pouco de ficção, mas puxa também esse tanto de realismo da nossa realidade de fato. É uma coisa até que a gente estava conversando antes, assim, tem obras de mangá fantásticas que puxam muito pro realismo, tem uma crítica social muito grande e que tem pouco destaque tanto aqui no Brasil, mas em outros cantos não. Assim, eu sei que em outros cantos como Argentina, Estados Unidos, ele tem um grande potencial e é muito aclamado. Exemplo é Prophecy, que saiu aqui no Brasil, teve pouquíssimo destaque, é uma obra muito bem falada também lá fora. Eden também é fabuloso. E aqui no Brasil eu acredito que seja mais a perspectiva do povo brasileiro, ou melhor, do leitor de mangá brasileiro, ou do leitor brasileiro, de ver algo mais fantasioso e que fuja um pouco do consistente, do real. Talvez seja isso também, né? Eu não sei, pode ser por aí, pode ser que não, né? Seja como for, é outro mangá que eu recomendo. O mangá do Mega Man você não acha em português, mas você pode achar pela Amazon, no caso em sites americanos. Mas Eden está sendo lançado aqui. Eu acho um mangá excepcional. Para mim ele entra naquela literatura que a gente chama de cyberpunk. Eu vou falar um pouquinho dela mais em outros vídeos. Mas é um mangá excepcional. Uma história que evolui de forma assim... Você vê os personagens crescerem, pelo menos os que sobrevivem. Você vê os personagens crescerem em vários elementos assim, com assim, reviravoltas redundantes. Acho que esse é o melhor termo. Eu não sei se poderia se enquadrar tal qual outras obras de quadrinhos que são chamadas de graphic novel, mas Eden para mim é um graphic novel que ela foge do padrão de quadrinhos por puro entretenimento. Eles vendem uma mensagem muito profunda. Os personagens explanam essa profundade e tem um porém, né? É uma obra ímpar, nesse aspecto. Sim. O chato é que o preço aqui tá meio complicado, mas aí tem uma vantagem. O Zé tá até falando isso, que pelo fato de não vender em bancas tem um porém muito positivo, que a gente pode conseguir através de promoções em sites, tipo na própria Amazon, ou no site, ou na Saraiva Online, ou no Extra, a gente consegue algum descontinho. Eu já vi uma edição de Eden na Amazon com desconto de 15, 20%, então já é alguma coisa para você não ter que pagar 40 pau de uma pau só. Então eu estou pensando nessas estratégias também. Eu dou uma dica também para quem quer conhecer isso aqui, que é fabuloso. Eu quero muito ler isso aqui, quero muito colecionar isso aqui, mas eu tenho também que pensar no meu bolso. Além de, só para finalizar, ser um traço excepcional, como vocês viram aí nas imagens. Pra mim é 10 entre os melhores desse ano. E antes de acabar, vamos falar do Cuscuz HQ, né? É isso aí, galera. Olha, primeiramente quero agradecer ao Zero mais uma vez, né, por estar me dando a oportunidade também de divulgar um trabalho bem legal. Bem, gente, assim, a gente está divulgando um trabalho de um grupo, um movimento chamado Cuscuz HQ, aqui do RN, que é uma galera que são consumidores, fãs e colecionadores de quadrinhos. E é um evento que a temática principal da gente, a mensagem principal é um evento de fã para fã. Então a gente já realizou 2 edições do Cuscuz HQ e aí vamos estar agora, dia 27 de fevereiro, realizando a 3ª edição, que vai ocorrer no Hotel Maine, a partir das 18 horas até as 22 horas. Infelizmente só temos 100 vagas, é um evento totalmente gratuito. Então você que puder, a gente vai divulgar futuramente. Eu vou pedir para o Zé botar a logo aí do evento e a gente depois vai divulgar.
A gente vai estar futuramente divulgando para vocês fazerem as inscrições prévias. E o Cuscuz HQ assim, é um evento que vai ter duas palestras com temática, uma voltada para a contemporaneidade dos quadrinhos junto aos cinemas, que é Batman vs Superman, e a outra vai ser uma mesa redonda sobre o futuro dos filmes de super-heróis e também sobre quadrinhos. Então vai ser um evento bem legal, descontraído, em que a gente vai sortear alguns brindes, vai haver uma troca coletiva de quadrinhos, a galera vai se conhecer, a intenção é fazer amizade. O evento está crescendo, a perspectiva que a gente tem é que o evento cresça mais, e é um evento puramente voltado para entretenimento e de graça, sem nenhum grande custo, sem nenhum custo maior. A gente tem a colaboração de grandes amigos e colecionadores de fora também do estado, do Brasil todo. E é isso aí, galera, eu espero que vocês curtam o evento, que vocês dêem um joinha, procurem se inscrever e participem. Valeu mesmo e valeu Tabula Rasa pela divulgação, por coisas que estamos aí, terceira edição, tá ligado? Se você curtiu o vídeo, dá um like aí, comenta aí pra gente bater um papo, compartilha aí com a galera pra que eles conheçam o trabalho, né? Deveram. Vamos ler HQ e mangá, né? Pode crer que é uma delícia. E é isso aí, pessoal. Valeu a atenção e até os próximos vídeos. Obrigadão, curtam aí, viu?